gente fixar ideias, né? A história toda na aula passada foi a de que a gente conseguia definir funções de Green. Esse símbolo gama grande, né, ele se refere a funções de Green irredutíveis a uma partícula, né? Então, é aquela história de você amputar as patas externas, que elas só servem para isso mesmo, para ser amputadas, né? E considerar apenas aquelas contribuições no miolo, né, dos gráficos de Feynman, que se você cortar uma linha, o gráfico não se separa em dois gráficos independentes, né? Então são as contribuições chamadas irredutíveis a uma partícula. Então a gente conseguiu definir esse cara, a gente bota aqui um subíndice R, só para lembrar isso, né? Que em princípio era a função dos momentos, né, de N momentos que você tinha, uma constante de acoplamento, que você pode chamar de constante de acoplamento renormalizada, uma massa renormalizada, né? E sobra aqui, né, uma dependência. No nosso caso, nós estudamos só um tipo de regularização, que é a regularização dimensional, e a gente viu que a gente introduziu um Mi ali, que tinha a seguinte função, né? Está ligado? 4 menos D, né? A gente substituiu G por G vezes Mi elevado a epsilon, porque esse novo G, quer dizer, a dimensão de massa da constante de acoplamento, numa teoria D-dimensional, ela não é necessariamente, a constante de acoplamento não é necessariamente adimensional. Então você separava o que tinha dimensão, o que não tinha. Então esse G que está aparecendo aqui, junto com o Mi, ele é um cara adimensional. E o Mi carrega toda a dimensão de massa. Tá certo? Então a dimensão de massa da constante de acoplamento está sendo levada pelo Mi. Se você pegasse a sua teoria e só regularizasse e depois removesse a regularização, né? Por exemplo, fizesse epsilon para zero, né? Então, removendo a regularização, a nossa função de Green estaria infinita, né? Mas, em compensação, você não teria dependência nenhuma do Mi, né? O Mi é um artefato que você coloca ali sobre esse truque, né? Para não conviver com uma dimensão de massa da constante de acoplamento, que seria incômodo para definir uma série de expansão em série de potências, né? O ponto é o seguinte: quando você renormaliza a sua teoria, quando você subtrai os seus infinitos, né, você também subtrai pedaços, né, desses termos infinitos que dependem de mim, né? O que sobra, portanto, pode sim ser dependente de mim. Sobra uma dependência de mim no final, né? Potencialmente sobra essa dependência de mim. Então, na função renormalizada, na função de Green renormalizada, você, além de ter uma dependência da constante de acoplamento renormalizada, da massa renormalizada, você vai ter também uma dependência desse Mi, a chamada escala de renormalização. Tá certo? Isso apareceu aqui meio facilmente, né? Dá para ver facilmente aqui na regularização dimensional, mas isso, na verdade, aparece em qualquer esquema de renormalização que você coloque, que você se propõe a fazer, né? Se ele não aparecer explicitamente durante a regularização, como é o caso aqui, né? Por exemplo, Pauli Vilas, não aparece um parâmetro desse durante a regularização. Vocês pegam o propagador 1 sobre P2 menos M2 e troca por 1 sobre P2 menos M2 menos 1 sobre P2 menos lambda 2. No final você vai mandar esse lambda para o infinito. Então não tem aí uma dependência explícita, né, num parâmetro massivo. No entanto, você vai ter que fixar a parte finita das constantes de renormalização. Para fazer isso, você vai usar as condições de renormalização. E as condições de renormalização sempre implicam a introdução de um parâmetro massivo. Então vai sobrar um parâmetro massivo de qualquer jeito, quer a gente queira, quer não. E a gente vai interpretar
a sobra desse parâmetro massivo em termos da quebra de uma simetria. A gente vai ver isso, né? Então a gente tinha a função renormalizada, em princípio, ela era dada em termos da função Lua, né? Certo? Dessa maneira, né? Você tinha um Zφ elevado a n sobre 2 vezes o gama n, aí sim ele é de PI, G, N, Mi também, antes de você mandar o parâmetro regularizador para o valor normal dele, né? Tá certo? Aqui você está tendo uma constante de acoplamento infinita, tá certo? A massa infinita, a sobra em Mi, desculpa, esse Mi não aparece, não tem razão dele aparecer, né? Em geral. Menos da regularização dimensional, ele não tem uma razão de aparecer. Uma massa infinita, uma constante de acoplamento infinita e uma renormalização possível de função de onda, que é para dar conta dessa história toda. Certo? Maravilha. Então você pode agora, mantendo sempre epsilon diferente de zero, certo? Você pode escrever o contrário. Você pode pegar o seu gama n de PI, G e N e escrever como Zφ elevado a n sobre 2 gama R N de PI, GR, MR e Mi. Certo? Uma coisa que você pode dizer com certeza é que o seu gama N é independente de Mi. Então, se você pegar vamos fazer assim, estabelecer uma dependência total do gama N no Mi. Certo? Não é menos sin 2 ali? Menos o quê? Ali não é assim. A menos. Então a gente pode escrever, vamos dizer assim, uma equação como essa, dizendo o seguinte: na minha função não renormalizada, não tem nada aqui que dependa do Mi. Tá certo? No princípio. Legal. Se eu proponho isso, né, por outro lado, né, eu tenho que reconhecer que essas quantidades que estão aqui, PR, NR, né, sim, podem depender de mim. Tá certo? Porque você as obteve num processo de subtração das divergências. Tá certo? Então, já que Mi D de Mi, o gama N é zero, eu posso pegar o gama N, substituir por esse objeto aqui e ver o que acontece. Tinha por que precisa botar aquele Mi ali para fora? Só curiosidade. Esse Mi aqui? É. Porque senão vai aparecer 1 sobre Mi lá na frente, entendeu? E esse é o tipo de... é chamado operador de escala, né? Vamos dizer assim. Quando você tem... Se você tiver x elevado a n, você vai aplicar x dentro de x, no x elevado a n, o que você obtém aqui é x vezes n vezes x elevado a n menos 1. Não é? Então você recompõe esse cara aqui, n, x elevado a n. Né? Então, esse operador que está aqui, ele te dá a dimensão, vamos dizer assim, da potência que você está atuando na sua derivada, no seu polinômio, no seu monômio. Né? Quer dizer, esse operador aqui é equivalente a você multiplicar por n se você restringir a ação dele a um monômio. Tá certo? Então, esse comportamento, tipo assim, o que esse operador faz é cuspir a dimensão de escala desse cara.
eu tivesse interessado na dimensão de posição desse cara, eu falava, ele tem dimensão de posição elevada a n. Quem mede isso? Eu sou aquela do x e a dx. Tá certo? É por isso que eu botou. É uma frescura, né? Poderia não colocar, né? Mas vai ficar mais bonitinho depois. Esse mi nunca pode ser zero, né? Mi? Porque senão aí estraga essa equação do mi. Mi, no caso da regularização dimensional, é a massa. Se o cara botar mi igual a zero, tá tirando no pé, né? Acabou. Tá certo? Ele precisa carregar, né, uma dimensão de massa, né? Mas em outros casos, tipo assim, até mi igual a zero é aceitável aqui, embora, vamos dizer, não seja o valor mais razoável para você colocar para o mi, pelo menos de saída, né? Mas no caso de você introduzir o mi através das condições de normalização, até mi igual a zero é aceitável sim, né? Não tem problema não. No caso da regularização dimensional fica parecendo bobagem fazer isso, mas em outros casos não é tão óbvio isso. Então vamos substituir isso daqui aqui, né? Então a gente tem isso aqui, ó, mi, d, d, mi. Lembrando que esses caras aqui podem ser função de mi, porque sobrou a possibilidade dessa dependência no procedimento de renormalização. Então aqui você tem zφ elevado a menos n sobre 2, gama r, n, ti, gr, vamos supor, de mi, nr de mi e o próprio mi, né? Então isso daqui vai me dar mi menos n sobre 2 zφ a menos n sobre 2 menos 1 dzφ, pode escrever assim, porque o zφ depende de outras coisas, também depende de mi, né? Certo? Vezes o gama R, N. Não vou escrever o argumento, é o mesmo argumento que está em cima, né? E aí vem mais zφ elevado a menos n sobre 2, e eu tenho mi d mi do gama R. Mi d mi do gama R vai ser composto de vários pedaços, né? Vai ser composto mi d mi, dependência explícita, né? Mais o mi dgr dmi d dgr, né? Mais mi dmr dmi ddmr. Gama R, N. Certo? Lembremos que tudo isso é zero, né, no princípio. Né? Esse objeto aqui, né, você pode singularizar o zφ elevado a menos n sobre 2, sobre uma coisinha aqui. Zφ elevado a menos n sobre 2 está em evidência na história toda, né? E aqui eu posso fazer o seguinte, né? Eu boto Zφ é menos n sobre 2. Aqui
aqui, portanto, já que isso é zero, eu posso dizer que o coeficiente do z' vai ser zero. Né? Aqui, esse objeto que está aqui, eu vou transformar em derivada em relação a μ do logaritmo do z'. Tá certo? E um meio que está aparecendo aqui, eu vou entrar dentro desse logaritmo para aparecer uma raiz quadrada. Tá certo? Então, o resultado é que esse primeiro termo que está aparecendo aqui vai ficar menos n vezes uma certa função gama vezes o gama Rn. Certo? O que sobra aqui vai ser μ vezes μ mais um negócio que eu vou chamar de beta, tá certo? E mais um outro negócio que eu vou chamar de beta n. Vai ser isso mesmo? Não. Vou chamar de gama n. M gama n. Tirar essa independência aqui, deixa eu só voltar perto, depois a gente explica. M gama M, D, ADN. Esse aqui a gente pode analisar. Ele é o gama M do cara. Tudo isso atuando no gama N, vamos analisar TI, que é isso igual a zero. Porque as coisas que eu defini aqui vão ser as seguintes. O gama é, em princípio, um objeto. Eu vou indicar a dependência na constante de acoplamento porque a organização básica desses caras vai ser uma organização perturbativa. Né? Também, é claro, pode depender da massa renormalizada, também pode depender de outras coisas. Né? Mas, como eu vou organizar, tipo assim, eu vou calcular esses gamas, esse beta, esse gama n, em série de potências na constante de acoplamento, eu vou exibir explicitamente a dependência deles na constante de acoplamento. Né? Outra coisa importante aqui é que o gama, ele é a derivada em relação a μ do logaritmo do z'. Z' é um objeto adimensional. Então, o gama é um objeto adimensional, né? Em princípio. μ, né? Se eu não botasse o μ ali, o gama não seria um objeto adimensional, tá certo? Aí então é mais uma boa razão para o μ aparecer, né? O gama é um objeto adimensional, então a dependência dele, em princípio, no μ, ela é favorecida, né, o aparecimento dessa dependência é favorecido no G, porque o G é uma quantidade adimensional. Então, o nosso gama de G, em princípio, ele é definido assim: μ dmi ln raiz de z'. Né? O beta, mesma razão, vai ser uma função de G, μ dg dmi. E o gama n essas são as definições dessas funções que estão aqui. Então, se a gente quiser, a gente pode organizar agora essa equação de uma forma que vocês vão encontrar ela mais facilmente nos livros, né? Que é a forma da equação do grupo de renormalização. Né?
Então, basicamente, né, você já pode olhar para essa equação e entender algumas coisas, mesmo antes da gente... A gente vai trabalhar um pouco mais com ela, né? Mas mesmo antes de fazer esse trabalho, a gente já pode entender algumas coisas nessa equação. O que essa equação está dizendo é o seguinte, é que se você pegar o μ e fizer uma variação do μ, mudar o μ de alguma maneira, né, a sua função renormalizada, ela não é insensível a essa variação. Para ela ser insensível, era preciso que nada disso estivesse aparecendo. Né? Mi, d de mi do gama renormalizado, né, igual a zero. Né? Mas não, está aparecendo um monte de coisas aqui. Então, esse monte de coisas está aparecendo para dizer o seguinte: uma mudança no mi, né, é compensada, essa é a palavra, certo? Que é a soma dessas mudanças dá zero, né, na verdade. Então, a mudança no mi é compensada por uma mudança na constante de acoplamento, uma mudança na massa e uma mudança na dimensão dessa função de correlação. Isso eu estou antecipando, a gente vai ver isso com mais calma, tá certo? Então, são três coisas aqui que mudam para compensar uma mudança no mi, tá certo? Da onde vem essa necessidade de compensação? Do procedimento de renormalização. É um procedimento de renormalização que deixa uma dependência potencial em mi, tanto nas funções de correlação, quanto na constante de acoplamento, quanto na massa, né? E a gente vai ver na dimensão da própria função de correlação. Essa dimensão também é suscetível de mudança, tá certo? Por outro lado, o procedimento de renormalização, né, está intimamente associado com o fato de você estar trabalhando com coisas quânticas. Né? Se você estiver trabalhando, tem uma expansão chamada semiclássica, né, onde, vamos dizer que na primeira ordem dessa expansão, todos esses termos aí são zero. Tá certo? A primeira ordem é a ordem independente de H cortado. A segunda ordem vai ser H cortado, a terceira H cortado ao quadrado, assim por diante. Né? Então, na ausência, né, de coisas, vamos dizer que esse cara aqui tende a 1, né, esses aqui tendem a 0. Né? Quando você está falando da primeira ordem, da ordem 0 H cortado. Né? Então, a presença de caras diferentes de 0 aqui, diferentes de 1 aqui, tá certo? É indicativo de efeitos quânticos sobre a sua função de correlação, tá certo? Então vamos ver isso mais em detalhe um pouco para frente, mas eu acho que só olhando para a equação já dá para perceber, tá certo, que é uma equação nada malandra, nada simplória, tá certo? Professor, Diga. chama-se grupo de renormalização porque tem alguma propriedade de grupo mesmo, né? Teoria, essas coisas? Ou é só nome? Você vai ver agora que a gente tem... a gente vai relacionar essa equação com as transformações de escala, tá certo? As transformações de escala formam um grupo, né? Então, se você fizer duas transformações de escala, você vai ter uma terceira transformação de escala, etc. Agora. Não vou falar mais nada, porque senão eu vou estragar a surpresa. Certo? A gente vai ter que voltar a falar da transformação de escala. Quer dizer, há uma relação, essa coisa de grupo, né? Ela vem um pouco disso, né? Desse negócio. Mas a verdade também é a seguinte, você pode sim fazer duas renormalizações em sequência, né, finitas, vamos dizer assim, você vai ter uma renormalização diferente. Né? Entre duas renormalizações infinitas, tem uma renormalização finita relacionando. Né?
Legal. Então, essa equação original, né? E agora vamos trabalhar um pouco essa equação para tirar algumas consequências dela, principalmente essa que relaciona essa equação com as transformações de escala, certo? Então, essa equação também é chamada equação de Cauchy-Simanzik. Simanzik é o mesmo Simanzik da construção de Simanzik, né? Certo? Então, maravilha. Para tudo, vamos de volta para outra situação. Vamos supor que eu pego o meu gama n, né? Eu vou agora dropar esse subíndice R. Agora a gente está, por hipótese, só falando de coisas renormalizadas, tá certo? Então, eu vou dropar o subíndice R e vou imaginar o comportamento da minha função de correlação renormalizada, né? Em função de um reescalonamento nos momentos, tá certo? Por um fator T. T não é o tempo, atenção. Podia chamar de alfa, não tem problema nenhum, né? Então eu estou simplesmente pegando e considerando todos os momentos, né, numa escala diferente. Por exemplo, eu posso dobrar todos os momentos. Então, cada momento eu substituo por 2 vezes ele, ou por 3 vezes ele. Mas é o mesmo fator para todo mundo. Isso aqui é a coisa interessante, né? Então isso é um tipo de transformação de escala e a gente não chegou a calcular, não é muito importante para a gente calcular isso, né? Mas os γ-n's eles têm dimensões, né? Isso dá para ver mais ou menos fácil, né? Você vê, os g's, né, das funções de Green, como a gente definiu, eles são valores esperados no vácuo de produtos temporalmente ordenados de campos. Os campos têm dimensão, então os g's têm dimensão, tá certo? Os g's são obtidos de uma transformada, os gamas são obtidos de uma transformada de Legendre do funcional gerador da parte conexa. Então os gamas também você tem que esperar que vão ter dimensão, tá certo? A dimensão correspondente ao que você faria na transformada de Legendre. Então esse cara tem uma dimensão, essa dimensão é a dimensão de massa que eu estou falando, que a gente pode calcular. Então o comportamento de um cara desse para uma transformação de escala, eu diria que é o seguinte: em primeiro lugar seria T elevado a D, onde D é a dimensão de massa, né, da nossa função de correlação, da nossa função de Green, vezes o próprio γ-n nos PIs, né? Mas para onde foram parar os T's, né? Os T's têm que ter ido parar em algum lugar, né, associado com os parâmetros dimensionais que estão ali na jogada, tá certo? Se você tira o T do PI, esse T tem que ir parar em algum lugar onde haja dimensão para ele. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo bem babaca, né? O γ2 de TP, né? O γ2 em um loop, né, vamos dizer assim, você vai ter ele assim, P2 menos M2, né? Ele era P2 menos M2, onde M é a massa renormalizada, né, em um loop. 2 loops não, aí tem mais uma correção, né, que eu teria que ver. Mas isso aqui eu posso escrever como P2 menos M2 sobre T2, certo? Então a dependência em T que estava no P, ela foi parar no M, né? Ela é herdada pelos outros parâmetros, né? Isso não tem nada a ver com física, isso é análise dimensional, simplesmente. Então o gama não é uma função de escala homogênea, que vai do teorema de Euler, senão você não tinha botado um. Não. Em geral, eu não posso supor isso.
Então, beleza. Eu vou fazer aqui umas definições. Vou chamar de M', M sobre T. Eu vou chamar de Mi', Mi sobre T. Certo? Esse cara aqui vai ser um M' de T. Isso define M' de T. E o Mi', Mi sobre T, define Mi' de T. Certo? Esses caras estão primariamente falando, virando funções de T. Agora eu pego e faço o seguinte, eu aplico DDDT, mas sempre contrabalanço com T, né? Para completar meu logaritmo depois, né? Tá certo? DDDT atuando nesse lado da equação, T elevado a D, gama N, de PI, G, M', né? Isso daqui eu posso distribuir, que nem eu fiz lá na equação de Caran-Simanzi, né? Antes. Eu vou distribuir isso assim. Vai virar D, P elevado a D, gama N, de PI, G, M', mais T, D'M', DT, D'M', mais T, D'M', DT, D'M'. Tá certo? Tudo isso, T elevado a D, gama N, PI, G, M'. Certo? Então, eu simplesmente estou verificando o efeito de aplicar esse operador desse lado dessa equação. Tá certo? Bom, aqui eu posso recompor, né, o meu gama N de T, PI, G, M, Mi. Tá certo? É a hipótese básica que eu fiz lá. E aqui também eu posso recompor meu gama N de TPI, G, M, Mi. Né? Resultado, né? Antes de falar a palavra resultado, vamos fazer mais, né? Essa coisa aqui, T, D'M', DT, D'M', eu explico assim, DDM, DM, D'M', onde aqui eu inverto, né? Se M' é M sobre T, M é M' vezes T. Né? Então, dm vezes dm' dá T. Né? D'M' dt dá menos 1 sobre T2 vezes M. Não é isso? Então, o T daqui junto com outro T daqui vai dar T2, cancelar o T2 que está lá embaixo. Então, esse cara todo aqui, ele se transforma em menos M dm. Tá certo? Idem, idem. Eu posso fazer com o Mi aqui, o T, D'M', DT, D'M', né? Eu posso pegar o D'M' e fazer D'M', isso vai dar menos Mi, D'M'. Tá certo? Maravilha. Então, se eu juntar tudo isso, né, e notar que se eu apliquei isso aqui de um lado da equação, eu tenho que aplicar do outro. Do outro lado, eu posso imaginar que a dependência inteira está associada com os momentos, tá certo? Eu não tentei fazer uma fatorização como essa. Isso é um truque, né? Um truque chato pra caramba, mas é um truque. Então, isso aqui vira uma derivada parcial em relação a t, pura e simplesmente. Então, se eu junto esse lado da equação, vira t derivada parcial em relação a t, com esse lado da equação, que vai computar o efeito de uma variação em t sobre os parâmetros M', M', que viram função de t, no final das contas. Essa equação toda, ela vira o seguinte, ela vira t ddt
mais M DDM mais Mi DDI menos D gama N PPI G M Mi igual a zero. Nunca foi tão fácil cuspir uma equação diferencial. Tá certo? Agora tem um cara em comum aqui, ó. Tem esse Mi DDI, tá certo? Que está sendo aplicado aqui e está sendo aplicado aqui. Esse Mi, né, está associado com a escala de renormalização. O ponto onde eu fiz a renormalização, ou no caso da regularização dimensional, aquela escala que eu introduzo para deixar minha constante de acoplamento adimensional. Tá certo? Eu posso usar agora essa nova equação que eu montei para trocar a dependência em Mi pela dependência em T. Tá certo? Aqui e aqui, a dependência em Mi é a dependência explícita da função de Green renormalizada em Mi. Então eu vou trocar essa dependência explícita em Mi pela dependência em T mais o resto das coisas. Tá certo? Então, se eu substituir agora DDI dessa equação por o Mi DDI dessa equação, a Mi DDI do gama N é igual a menos T menos M mais D, né, vezes o gama N. Né? E jogar aqui nessa equação que está aqui, eu encontro uma equação para T, ó, menos T DDT mais beta DDG menos mais N gama N menos 1 DDN mais D menos N gama gama N PT G N Mi igual a zero. Certo? Implícito aí é o seguinte, que onde eu tinha uma dependência em Mi, agora eu tenho uma dependência em T. Tá certo? A diferença é que nessa equação aqui eu vejo exatamente qual é o efeito, né, de uma mudança em T. Uma mudança em T equivale a você mudar o regime de energia que você está trabalhando. Tá certo? A mudança em Mi é um negócio meio assim, bom, você quer mudar, você muda. Não sei o que. Mas essa equação, ela abre para nós, né, um outro campo de visão. Ela fala assim, na verdade aquele parâmetro Mi, lá do grupo de renormalização, que aparece em função do procedimento de renormalização, ele está controlando para mim o regime de energia no qual eu estou trabalhando. Se eu trocar, né, a dependência desse parâmetro Mi por um parâmetro T, que eu sei que está relacionado com a transformação de escala dos momentos da minha teoria, né, eu tenho uma equação que relaciona tudo isso, que vai fazer tudo isso. Tá certo? Daqui eu posso imaginar que o meu G renormalizado vai ser um G de T. Tá certo? Ele era um G de Mi, ele vai virar um G de T, implicitamente falando. Né? A minha massa renormalizada vai virar um M de T. Né? E as outras funções, por exemplo, aquele gama M e o gama, vão ser gama M e gama de G de T. Tá certo? Essa equação aí, ela tem solução. Tá certo? Quer dizer, ela tem pelo menos
né? Ela tem solução mesmo, vamos resolver, tá certo? E depois que a gente resolve, é que aí é que fica uma maravilha mesmo, né? Que as coisas ficam interessantes, né? Para resolver a equação, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar genericamente, mais uma vez, que o comportamento do gama n por uma transformação de escala seja isso aqui, f de t certo? De modo que se eu aplicar t dt, né? Mais uma vez, desse lado vira t d rho de t, né? Eu só vou escrever esse primeiro argumento, porque o resto é implícito, né? O que aparece lá do outro lado vai ser o seguinte, vai ser t df dt mais f de t, t dn dt ddn mais f de t, t dg dt ddg vezes, né? Vou botar aqui com espaço porque eu vou apagar e vou escrever outra coisa. Aqui o gama n, né? De P, M de T, G de T, Mi, né? Agora eu posso pegar e multiplicar por F, né? De T e dividir por F de T, né? Então isso aqui volta a ser o gama n original do TPI. Tá? Então vou apagar esse cara. Eu vou escrever gama n de TPI. Certo? Legal. Então, juntando as duas coisas, você vai ter, ó, menos t ddt, passa para o outro lado, né? Vai ser t df dt, mais f de t, t dn dt ddn, mais f de t, t dg dt ddg, 1 sobre f de t na jogada. O 1 sobre f de t vai cancelar esse cara e esse cara. E aqui vai ficar um logaritmo, né? Então, deixa eu escrever aqui, vou ficar com menos t ddt mais t derivada do logaritmo de f em relação a t mais t dm dt ddn mais t dg dt ddg no gama n de TPI, isso finalmente é igual a zero. Tá certo? Essa equação aí, ela foi praticamente obtida, né, com argumentos dimensionais, essa segunda. Essa primeira é um casamento entre uma equação obtida com argumentos dimensionais e a equação original do grupo de renormalização. Essa primeira foi utilizada para substituir o ddmi por ddt, tá certo? E essa segunda é a exploração integral do ddt. Tá? Vamos juntar as duas. Para as duas equações serem válidas, aqui está tudo bem, ó, menos t ddt, menos t ddt. Aqui eu preciso que t dg dt seja igual a beta. Certo? Prosseguindo, né?
eu vou precisar que T dm dt, tá certo? Seja igual a m gama m menos 1. Ok? E eu tenho essa outra aqui, ó. Tá? Derivada do logaritmo de f em relação a t, né? T ddt disso, tem que dar esse pedaço, né? D menos n gama. Tá certo? Certo? A última equação, a gente pode integrar, né, para obter a solução. Essa última é fácil, né? Você pega e passa 1 sobre t para cá, né? Tá certo? Nós vamos integrar isso aí entre t igual a 1, que é quando não tem mudança nenhuma, que é a função de Green nos momentos TI, e um T arbitrário. Então, fazendo isso, eu tenho isso aqui, ó, Ln de F, né? Calculado entre 1 e T, né? Vai ser, do outro lado, integral entre 1 e T, dt' de D sobre T', né? Menos integral entre 1 e t dt' de n gama de g de t' sobre t'. Certo? Essa daqui vai me dar logaritmo de t', né? D logaritmo de t' entre 1 e t. Então dá D logaritmo de t, né? Que é logaritmo de t elevado a d, né? Certo? Menos, né? Isso aqui é isso aqui mesmo. Não tem outra saída. Tá certo? Então agora eu pego esse lado daqui, né? Eu vou ter o f, né? F de t menos o f de 1, né? Dado como exponencial, né? Passei o logaritmo para lá, desse logaritmo de t elevado a d, então eu vou ter t elevado a d exponencial de menos integral de 1 a t dt' n gama g de t' sobre t'. Tá certo? Só um probleminha aqui, o cara está me dando que o f de 1. Ah não, o f de 1 é 1. Tá certo? Desculpa. F de 1 é 1, tá? Quem é o F, né? O F é esse comportamento aqui, né? Quando eu escalo o cara, eu tenho F de t. Então, se o t for 1, isso aqui tem que dar 1 mesmo. O m de 1 tem que ser m, o g de 1 tem que ser g, então eu tenho condição de contorno para tudo isso. O m de 1 tem que ser a massa renormalizada, o g de 1 tem que ser a carga, a condição de comportamento renormalizada, etc. Então, F de 1 é 1, né? Mas eu tenho um logaritmo aqui. Então, tem o logaritmo de f de t menos o logaritmo de f de 1, que é 0. Então, esse termo aqui não está presente. Eu estou sendo preciosista. Vou colocar ele aqui, né? Então, f de t está definido aí. Tá certo? Olha só que interessante. Em relação àquela hipótese que a gente tinha feito no início, a nossa hipótese original é que o f de t era t elevado a d.
Ou seja, que a função, ela reescalava, a função de Green, gama n, reescalava com a dimensão canônica dela. Tá certo? Isso não tem problema nenhum. Isso foi uma hipótese correta. Mas a gente poderia ter lembrado que, além da dimensão canônica, poderia ter um fator adimensional envolvido na história para fazer a escala. É exatamente do que se trata esse fator que está aqui. Essa integral é uma integral adimensional. Tá certo? Gama é adimensional, isso aqui é dt' sobre t', isso é adimensional. Exponencial do troço adimensional continua sendo adimensional. No entanto, isso mostra o seguinte, ó, quem é o f de t? F de t é o fator que faz esse reescalonamento aqui. Ó. F de t não é t elevado a d, onde d é a dimensão de massa da função de Green. Dá para perceber? O procedimento de quantização mudou a dimensão de massa da sua função de Green. Se você quiser, você pode inclusive pegar e escrever isso daqui como t, né? T elevado a... Como é que a gente muda de base aqui? Eu quero escrever isso aqui como t elevado a a. Quem é a? Essa é a pergunta. É log base t, né? T elevado a log base t de a é a, não é isso? Então é isso, pronto. Então, vamos supor que eu encontrei esse a, né? Então, o comportamento de escala da função ele passou a ser t elevado a b mais a. Tá certo? Então, a função de Green não escala mais com a dimensão canônica de massa dela. Ela escala com uma dimensão canônica mais uma outra dimensão que você chama de dimensão anômala. Tá certo? Quem controla isso é essa função gama. Tá certo? Se essa função gama for zero, não tem dimensão anômala. Mas ela ser zero, né, significa que você não tem renormalização de função de onda. Tá certo? E se você tiver renormalização de função de onda, você vai ter uma função gama diferente de zero. Porque a função gama foi definida, agora eu não espero que vocês se lembrem, não está escrito mais aqui, né? Mas ela foi definida como mi dd do logaritmo de z, zφ. Tá certo? Então essa função gama vai aparecer, no caso da teoria Φ4, vai aparecer no cálculo a 2 loops, porque o zφ só aparece no cálculo em 2 loops. Né? Vai aparecer necessariamente vinculada à renormalização da sua teoria. E a renormalização da sua teoria é um requerimento básico da quantização dela. Se você quantiza, você renormaliza. Se você renormaliza, você tem dimensão anômala. Se você tem dimensão anômala, você tem alteração do comportamento de escala da sua função de Green. Sua função de Green não escala mais com a dimensão canônica original dela, ela escala com uma dimensão anômala. Isso significa, né, no final das contas, que a sua simetria de escala, mesmo que você a tivesse na sua teoria original, ela foi para o espaço. E a simetria de escala pressupõe que todos os seus objetos têm um comportamento por transformações de escala muito bem definido. Uma teoria sem simetria de escala, né, ou uma teoria com invariância de escala, você poderia imaginar que os seus campos fossem sem dimensão, por exemplo, e que você não tivesse esse D que está aqui fosse, sei lá, podia ser até zero. Né? Então, você ia imaginar, tem um objeto aqui que é invariante de escala. Quando você faz a versão quântica da sua teoria, seu objeto escala com esse A, com esse objeto aqui. Deixou de ser invariante de escala. Tá certo? Então, essa é a primeira, uma das primeiras, né? E uma das grandes consequências da equação do grupo de renormalização. A simetria de escala,
o grupo de renormalização não é mais grupo. Tá certo? A simetria de escala vai para o espaço, para a quebrada, no nível quântico. Tá certo? Isso é consequência do procedimento de renormalização. Toda vez que você renormaliza uma teoria, você tem quebra da simetria de escala, mesmo que sua teoria tivesse simetria de escala no nível clássico. Então esse é um primeiro exemplo que eu imagino que não será o último. Vocês vão encontrar na frente de vocês uma simetria que pode ser uma simetria clássica, mas mesmo que ela seja uma simetria clássica, ela vai ser quebrada quanticamente. Então é uma anomalia. Mais especificamente, tem uma consequência da simetria de escala, que é a anulação do traço do tensor de energia-momento. Toda teoria com invariância de escala tem um tensor de energia-momento com traço nulo. Você pode pegar o operador que corresponde ao tensor de energia-momento, calcular o valor esperado dele no vácuo, tá certo? E você vai ver que o traço dele é diferente de zero. Isso implica uma anomalia nessa simetria de escala, tá certo? A simetria de escala é parte integrante de uma simetria mais ampla, chamada simetria conforme. Portanto, se você tiver uma teoria com simetria conforme no nível clássico, tá certo? Essa simetria conforme também é quebrada no nível quântico, em geral. Certo? Essa quebra de escala não vem de você enfiar, no final das contas, colocar uma massa numa teoria que não necessariamente tem, isso é geral. Esse mínimo. Mas eu não tenho como me livrar do mínimo. Não. É uma consequência lá do... É consequência do processo de renormalização. Isso é muito importante, né? Não há como você fazer um procedimento de renormalização sem deixar como herança um níveis. Não tem como. Seja a sua teoria uma teoria... Por exemplo, você poderia estar trabalhando com um campo escalar sem massa, tá certo? Um campo escalar sem massa é uma teoria que, em princípio, tem invariância de escala, no nível clássico, tá certo? Mas no nível quântico não vai ter. Mas ele tem razão. Se coloca a massa, não tem jeito de você conservar. Nem variância conforme, nem escala. Pois é. Então é uma consequência sine qua non, direta. Mas precisa. Eu estou indo mais longe, né? Eu estou dizendo, tá bom, a razão é essa, que eu coloquei a massa, mas eu não consigo não colocar a massa. E é isso que está por trás de todas as boas, ou das grandes anomalias, né? Toda anomalia de verdade, você não tem jeito de evitar. Não tem saída, não tem como evitar. Essa é uma delas que você não tem como evitar. Você é obrigado a colocar a massa. Certo? Essa colocação da massa, eu vou dar uma pergunta bem idiota. Você tem que colocar, só no caso que você tem uma teoria com massa zero, porque em geral o que dá problema na física, que eu conheço até hoje, é que você tem uma teoria com massa zero, né? Por exemplo, o fóton, o grávido, aí você tem que colocar tal massa para renormalizar. Mas se uma teoria, quando ela tem massa, já de cara, isso eu não sei, eu chuto. Quando ela tem massa... Será que ela fica não renormalizada? Não. Por exemplo, Φ4 é uma teoria com massa, né? E ela é renormalizada sem problema nenhum. Quando tem massa, acho que não dá. Não, quando tem massa, você tem vamos dizer assim, você pode estabelecer suas condições de renormalização em momento zero, sem problemas. Quando você não tem massa e estabelece suas condições de renormalização em momento zero, você pode ter divergência infravermelha. Daí, você fazer o quê? Você impõe as condições de normalização a momento não zero, mas isso é uma escala de massa. É uma escala de massa. Aí volta. Exatamente. Então é só no caso sem massa mesmo que dá o pequeno, não é isso? Em geral. Por exemplo, mas não tem jeito. No geral, o parâmetro de massa, se você não falar em regularização dimensional, tá certo? Estou falando de outra coisa, Paulivinas e tal. Se você tem massa, você pode impor as condições de renormalização a momento zero. Mas aí você vai continuar tendo DDM
ali. Tá certo? Porque você tem massa. Então a massa vai correr, ela vai ser normalizada. Sim, mas aí não ao invés de ser o parâmetro μ, vai ser o parâmetro m. Mas aí não quero fazer a brincadeira de escala, porque já quebrou. Já está quebrado. Desde o início ela já quebrou. Não existe. Então, assim, quando você tem massa, não tem graça. Já está se quebrando a simetria desde o nível clássico. Mas se você não tem massa, aí você é obrigado a usar condições de normalização a um momento diferente de zero para escapar de divergência infravermelha. Então, e aí aparece uma massa. Você sempre vai ter anomalia quando você é normalizado. Não tem jeito. Sempre. Tem jeito que não vai. Tem com a massa, né? Esse é você pode se dizer um teorema. Simetria conforme é quebrada no nível quântico, na teoria de campos. Eu acho que o único jeito de a gente acabar com as partículas sem massa, que só tem uma por hoje em dia, né? Só o fóton. Se o fóton tivesse massa, acabava um problema aqui, né? Não tinha mais, tudo nada assim. Pois é. Neutrino já foi, né? O neutrino já foi. O gráfico. Tem os gluons. Tem os gluons. São 8, né? E o gráfico até agora, tem o gráfico, esse desconhecido. Bom, eu vou aproveitar o meu F que eu escrevi, né, para escrever a solução, então, dessa equação que está aqui, ó. Tá certo? A solução dessa equação vai ser a cópia disso aqui, né? Ó. Gama n de TPI é igual a F de T, gama n de T, n de T, G de T, né? Então, a equação é assim, TPI, né? N, G, I. Esses caras, massa renormalizada, constante de acoplamento renormalizada, em momento P. Tá certo? Em momento P. Então, eu reescalei esse momento P, no qual, né, eu tinha definido a minha massa e minha constante de acoplamento renormalizada. O que acontece? Isso aqui vai aparecer com T elevado a B, exponencial de menos n integral de 1 a T, gama G de T, dt sobre T, vezes gama n de P, o momento anterior, mais m de T, G de T, I. Tá certo? Então, quando eu digo que eu tenho uma solução, né, eu estou meio de sacanagem. Né? Eu tenho uma solução contanto que eu tenha conseguido resolver essas duas equações e encontrar G de T e M de T. Tá certo? Se eu conseguir resolver essas duas equações e encontrei G de T e M de T, então eu tenho uma solução da equação de grupo de normalização. Então a equação de grupo de normalização se transformou nessas duas equações aqui. Tá certo? Quer dizer, encontrar qual é a dependência na escala da função G de G e qual é a dependência na escala da função M. Tá certo? Se eu encontrei isso, o que essa equação está me dizendo? Ela está me dizendo que a teoria, né, no momento TPI, tá certo? Acho que eu falei errado antes, desculpa. Eu tenho a teoria calculada neste conjunto de momento, tá certo? Nessa massa, nessa quantidade de acoplamento, nesse ponto μ de renormalização, seja em qual for. O MG e U não tem nada com P, né? Só depois que não. Tipo assim, renormalizar. Eu calculei a teoria e renormalizei a teoria nesse conjunto de parâmetros. Tá certo? Essa teoria, associada com os momentos todos escalados por T, se relaciona com a teoria com os momentos não escalados por T, mas com uma massa efetiva e uma constante de acoplamento efetiva, diferentes, em princípio, da massa renormalizada e da constante de acoplamento renormalizada. Se eu conseguir resolver. Então, assim, a evolução dos momentos
né, é compensada por mudanças na massa e na constante de acoplamento. Certo? É isso que permite a gente considerar QCD renormalizável, QCD perturbativo. QCD é Quantum Chromodynamics, a teoria da interação forte, uma teoria de calibre, né? E se supõe, aí a gente vai trabalhar um pouquinho isso agora, né? Se supõe que a constante de acoplamento da QCD diminui à medida que aumenta a energia. Então, se eu tiver uma energia muito baixa, por exemplo, se esse T aqui for muito pequenininho, 1 sobre T vai ser muito grande, né? Então, você está num momento pequeno, você pode ir para um momento alto com uma constante de acoplamento para compensar esse cara que está aqui. Certo? O resultado é que se essa constante de acoplamento for pequena, você pode pegar esse cara que está aqui e fazer teoria de perturbações e justificar a sua teoria de perturbações que você está aplicando aqui o tempo inteiro. Né? Justificar dizendo o quê? Eu estou trabalhando com teoria de perturbações porque a constante que eu tenho que usar é uma constante pequena. Né? Agora, eu não posso fazer isso em todas as escalas de comprimento da QCD. Eu só posso fazer isso numa escala de comprimento onde essa constante de comprimento seja pequena. Tá certo? QCD não vai muito para frente. Limite pequenininho, né? Exatamente. Então, só para a gente fechar isso aqui, né, eu quero dizer para vocês como é que, por exemplo, se comportaria uma teoria se a gente tivesse dois comportamentos distintos da função beta. Né? Aqui eu estou falando da função beta, mas a gente também poderia tentar analisar o que acontece em função da massa. Né? De repente a massa também diminui e você vai para uma teoria que é efetivamente sem massa. Né? Ou não, ou a massa aumenta, e aí os graus de liberdade associados com aquela massa podem até desacoplar, de repente, da teoria. Tem um infinito de possibilidades aí. Mas vamos nos limitar à questão da constante de acoplamento. Então você tem, por exemplo, beta de G em função de G. Vamos supor, nós estamos supondo, a gente tem que fazer conta, né? A gente não vai fazer conta. Vamos supor que a nossa função beta tem um comportamento assim. Aqui seja um certo G0. Tá certo? Se essa função beta tiver esse comportamento, né, você imagina o seguinte: qual é a tendência, né, do que possa acontecer com você se afastar um pouquinho do G0? Né? A função beta, o que é a característica distinta dela aqui, é que ela é positiva. Portanto, a taxa de variação do T, né, da constante de acoplamento efetiva, G de T, é positiva. Então, se você tender, se você aumentar um pouquinho o T, a sua constante de acoplamento vai tender a aumentar também, tá certo? De modo que ela vai tender para esse G0. Vamos supor que o nosso gráfico continuasse aqui, tá certo? A partir do G0, a nossa constante de acoplamento, a função beta ficava negativa. Então, se você tendesse, se ela é negativa, então o aumento do T vai fazer com que a constante de acoplamento diminua. dg dt menor que 0. Então, se você puxar a coisa um pouquinho para cá, ela vai tender a voltar para cá. Esse G0, então, ele fica conhecido como chamado ponto fixo ultravioleta. Se você fizer o T tender a infinito, numa situação dessas, a constante de acoplamento tende a esse valor G0 e fica parado ali. Tá certo? O zero é chamado um ponto fixo infravermelho. Tá certo? Porque se você fizer o T tender a 1, né, ou a 0, né, o logaritmo do T tende a 0, a função é crescente também. Se você fizer ele tender a 0, ela tende a 0. Pura e simplesmente. Tá certo?
Então, a sua teoria, o limite dela em altas energias, não é uma constante de acoplamento nula, e sim uma constante de acoplamento fixa, dada por um certo G0 que ninguém sabe quem é. Essa é uma equação profundamente não perturbativa na sua essência. Né? Para resolver essa equação, você tem que ter resolvido a teoria quântica inteira. É claro que as pessoas não fazem isso. Então as pessoas supõem que haja um limite perturbativo onde você possa fazer teoria de perturbações e tal. E nesse limite você resolve essa equação para G pequeno. Então você calcula alguns poucos coeficientes da função beta, resolve a equação e vê o que está acontecendo dentro de todas essas suposições. Né? Agora olha que interessante o que acontece se a sua função beta agora ela tem esse comportamento. Aqui mesmo é G0. Ele inverte tudo. Quando você tem o t tendendo a infinito, tá certo? Como a função beta é negativa, a constante de acoplamento tende a diminuir. Então ela tende para zero. Quando o t tende para zero, a sua constante de acoplamento tende a aumentar e vai para o G0. Inverte as coisas. Essa situação que está aqui, ela é chamada de liberdade assintótica. Tá certo? Liberdade assintótica por quê? Quem é que aprisiona o sistema? A constante de acoplamento, né? É a constante de acoplamento que fala da interação, e a interação é que faz com que o sistema sinta o mundo ao redor dele. Se a constante de acoplamento tende a zero, o seu sistema tende a um sistema livre. Tá certo? Isso, teoricamente, é o que acontece com os quarks. Né? E é o que deveria estar por trás se a gente conseguisse resolver as equações de grupo de normalização não perturbativamente, é o que deveria estar por trás da propriedade chamada confinamento. Tá certo? Ok? Bom, vocês estão vendo aqui que a função beta ela é essencial para você ter uma teoria interessante. Né? Numa teoria super renormalizável, você pode mostrar que sua função beta é zero, pura e simplesmente. Isso significa que o tédio, a constante de acoplamento, é constante mesmo. Tá certo? Não há o que fazer com a sua constante de acoplamento. É constante o fim de papo. Então não há variação da constante de acoplamento de acordo com os regimes de energia. Tá certo? Essa variação é uma propriedade dinâmica interessantíssima das teorias de campo em geral, das teorias de calibre em particular. Né? Prêmio Nobel, e agora eu não me lembro o ano exato, né? Do Gross, Wilczek e Politzer. Né? Acho que é, né? Gross, Wilczek e Politzer. Né? Foi por mostrar que as únicas teorias que são assintoticamente livres, ou seja, que possuem aquela segunda propriedade ali, são as teorias de calibre não abelianos. Só para vocês terem uma ideia, a teoria Φ4 não possui essa propriedade. A teoria Φ4 parece ser como essa que está aqui. Né? Isso significa também que o modelo padrão potencialmente tem liberdade assintótica. Né? A liberdade assintótica na QCD está condicionada hoje em dia a um certo número máximo de sabores. Ou seja, você não pode ficar encontrando mais tipos diferentes de quarks até o infinito. A partir de um certo momento, se você começar a encontrar muitos quarks, o sinal da função beta vai inverter. Tá certo? O prêmio Nobel do Politzer, Gross, Wilczek, é que as teorias de calibre não abelianos podem ser assintoticamente livres. Podem. Mas a QCD deixa de ser assintoticamente livre a partir, se não me engano, de 15 sabores. Tá certo? Quer dizer, atualmente nós estamos em 6, está tudo bem. Que é a única teoria? 15 ou 13, não sei. Só as teorias não abelianas são as únicas que são
Assintoticamente livres? Isso. Quer dizer, as condições que está falando. Que podem ser. Já as outras teorias de campo parecem não exibir essa propriedade. Eu acho que aqui a gente deve ter, né, hipóteses, né? Porque é uma tarefa monumental, gigantesca, né? Você resolver as equações de grupos de normalização exatamente. Né? Isso aí. Ninguém fez estudo. Vamos pensar o caso do mais trivial, QED, por exemplo, se estudou. QED não é assintoticamente. Não é assintoticamente. Botar fora. QED é um problema e tanto. Né? A QED é a teoria que funciona assim, ó, que nem essa aqui. Ela funciona bem em baixas energias, ou seja, a constante de acoplamento é próxima de zero, e ela funciona mal em altas energias. A constante de acoplamento tende a divergir em altas energias. A carga elétrica em altas energias tende a ficar grande. Então, a QED, a eletrodinâmica quântica, a nossa querida teoria, que é maravilhosa, e graças a ela que a gente conhece a física atômica toda, né, a física molecular, ela falha, né, em algum limite aí para cima, tá certo? Então ela falha como teoria de perturbações, pelo menos. Né? Mais argumentos podem dizer que ela falha mesmo, como teoria de campo, né? E aí entra toda aquela história do Weinberg de dizer que as teorias, na verdade, vão falhar em algum momento, então é melhor que elas sejam encaradas como teorias efetivas o tempo todo. Né? Não só a gravitação, o modelo padrão também. Todo mundo. Então, gente, acho que era isso. Né? Como eu disse no início do curso, né, a ideia desse mini curso foi apresentar uma série de técnicas, né, de teoria de campos que vão ser cobradas, né, no futuro nos cursos de interações fundamentais que eu e o Elael vamos dar. Né? Então, da agora em diante, o próximo curso de interações fundamentais vai ser amplamente avisado para todo mundo, né, que quem quiser fazer esse curso de interações fundamentais tem que passar pelos vídeos dessas aulas e das aulas que o Elael está dando nesse verão também sobre SUN, tá certo? Então, as pessoas agora, a gente vai esperar que elas cheguem com esse conhecimento para fazer o curso de interações fundamentais e aí sim, quem sabe, dá para fazer um curso de QCD decente, dá para fazer um curso de Weinberg-Salan decente, tá certo? Porque senão a gente gasta muito tempo fazendo recordação, ou nivelamento, né, de todo mundo e aí não dá certo. Tá bom? Então valeu, obrigado a todos, né, obrigado aos que assistiram também. Pode desligar, tchau.